Gravando. Olá pessoal, começa hoje o nosso projeto Integrativamente com as médicas veterinárias integrativas Nádia e Jéssica e eu representando a fisioterapia integrativa. Glauciano. E de onde que você tirou a ideia? Bom, primeiramente a ideia foi tirar do fato de que nós estamos dentro de um contexto, de um conjunto onde estamos interligados em todos os processos, dentro da parte de mente, espírito, corpo, a união entre o animal não humano e humano. Então tudo isso faz parte de um mesmo circuito, tudo se conecta. Então dentro dessa logística, onde tudo está conectado, nós estaremos levando essa vivência, esse conhecimento em diversas áreas para vocês. Eu fui convidando a Nádia, médica veterinária integrativa, que tem muito conhecimento nessa área também, que vai agregar muito ao nosso objetivo, nosso propósito. Nádia, como foi para você compreender esse mundo? Como foi para você se despertar esse conhecimento? Como que você entrou nessa área? Nossa, mulher, você tem que lá ver a história. Eu comecei a voltar mais para essa área na pandemia, porque aonde eu trabalhava, eu fui afastada, eu não pude mais ir. Aí eu fiquei com muito tempo em casa. Aí eu comecei a estudar. Era uma coisa que eu sempre gostava, mas eu não tinha tempo, né? Então eu comecei a estudar mais e me interessar muito. Aí a minha gata começou a ficar doente. E ela teve uma doença que não tem cura na medicina tradicional. Então eu busquei o que eu poderia fazer além para ela, né? Aí que eu comecei a ver que tinha coisa a se fazer, que ela podia se curar. Só que para ela se curar, eu tinha que me curar primeiro. E daí que veio o despertar, né, da união da veterinária com a medicina humana. E dessa forma, então, a gente convida também, né, um profissional direto da saúde humana, que é o fisioterapeuta Glauciano, para fazer e contribuir, né, com esse processo. Para você, como que foi que houve esse despertar? Como que você parou dentro da fisioterapia integrativa? Eu percebi com o tempo que muitas alterações, elas não têm origem necessariamente de ordem física. Então, assim, é claro que são muitos os casos de lesões traumáticas, de lesões ortopédicas, mas algumas questões acabam surgindo necessariamente de algumas, o que chamamos de conflitos. São situações em que, de repente, a gente não consegue lidar muito bem num determinado momento, onde nós estamos muito bem preparados. E, de modo geral, esses conflitos vão, ao longo do tempo, se manifestando em nosso corpo de alguma maneira em que a gente ainda não compreende, mas vamos chamar simplesmente, pelo menos por enquanto, de doença. Então, é o que chamamos de doença hoje, uma manifestação no corpo, mas de um conflito que não foi muito bem resolvido anteriormente. E a gente sabe que acidente não existe, né? Perfeito. Se ocorreu alguma coisa, é porque a gente estava vibrando isso, a gente atraiu isso. Exato. Tem outra coisa, quem falou a primeira vez pra mim que o animal, ele absorve do humano, desequilíbrio do dono, foi a Jéssica. E agora, como é que você aprendeu isso? De quem? Então, ao longo do processo, dentro do trabalho, da minha rotina clínica, a gente, desde o início, na época que eu fazia residência, eu comecei a perceber que existiam algumas doenças que elas se caracterizavam no humano e elas apresentavam também nos pacientes. Ou, no caso, eu descobria nos pacientes, no que eu ia conversar com a pessoa, com o tutor, eu percebia que o tutor compreendia o que eu estava falando. Por quê? Porque ele vivenciava a mesma situação. A mesma doença, né? A mesma doença. E tudo isso foi caracterizando e foi fazendo sentido. Então, existiram diversas situações nas quais eu pude experienciar situações do gênero, na qual o proprietário ou o tutor, né, ele passava por uma aflição e o paciente, ele desencadeava um quadro, que ele tinha uma correlação muito direta com aquela vivência, aquele trauma. Então, isso me instigou a buscar um pouco mais, a estudar sobre as doenças. E nisso a Nádia me contribuiu com um livro, na época, onde eu consegui estudar e ter um pouco mais de conhecimento sobre o que tem por trás da doença. E aquilo começou a me chamar a atenção. A cada vez mais eu percebia que existia uma ligação e que existia uma questão da psicossomática, né? Então é algo psicológico que se consolida e se expressa no corpo. Às vezes a gente acha que o animal
tá doente e a gente tá bem. Só que a gente está bem porque ele absorveu muita coisa, né? Exato. Então, às vezes, a gente não enxerga porque que o animal tá doente, né? Aí, o próximo passo é o animal, às vezes, não suportar e vir a óbito, ou o humano também começar a apresentar, e fica que nem um espelho, os dois com cistite. Ou não somente espelhar, mas tudo que representa o desequilíbrio do chakra, né? Se o meu chakra é cardíaco, tá desequilibrado, o do animal também tá, mas ele pode apresentar com outros sintomas, e assim vai. E esse é um quadro bem interessante, né, quando a gente para avaliar. Porque muitas vezes o animal ele expressa, ele se caracteriza com aquela alteração antes do dono, e às vezes a pessoa ela não tem essa vinculação. Mas no que a gente para avaliar, e existem várias terapias também que a gente consegue avaliar essa alteração no animal, e a gente consegue fazer uma correlação de qual a origem. E normalmente, né, essa origem vai estar vinculada ao tutor. Então, conversando com o Glauciano, dentro da parte do que ele estudou, do que ele vem aprimorando ao longo do tempo, a gente foi percebendo, então, quais eram as aflições, as situações que a pessoa vivenciava e como se expressava no corpo. E a cada vez mais foi fazendo mais sentido essa integralidade do ser. A integralidade entre o espírito, entre a matéria, que é o corpo, e entre o mental, o psicológico da pessoa. Então a gente vai trabalhar muito essa questão de vibração, de energia, do ressoar, do atrair, do refletir. Tudo isso a gente vai podendo aprender. E percebemos que dentro das relações humano-animal, das plantas, dos minerais, enfim, tudo está conectado, tudo tem uma ligação. E essa ligação, quando a gente para olhar para isso, a gente aprende muito. E quando trata só o animal, ele fica bem. Parou de tratar, ele volta a ficar doente. Então, se a gente esquecer o tutor, o dono, o animal nunca vai melhorar. Então, quando a gente trata os dois em conjunto, aí sim a gente pode chegar ao rumo da cura. Da autocura. A cura, ela está dentro de nós. Nós, enquanto terapeutas integrativos, apenas auxiliamos nesse processo. Mas cabe a nós essa responsabilização, essa visão e essa modificação de comportamento que liberta. E a gente sempre vai estar contando com a participação de várias pessoas de outras áreas. Que vão vir somar conosco, trazendo conhecimento, trazendo cada vez mais experiências para a gente poder estar crescendo e trazendo para vocês cada vez mais reflexões e buscando, incentivando esse pensamento nesse nível de integralidade. E mandem suas dúvidas. Nos sigam nas redes sociais, pessoal. Então estão aqui os nossos arrobas. Muito obrigado e até breve. Siga, curta, compartilhe. Que nós possamos contribuir nessa visão, em olharmos de uma forma diferente, em podermos aprender uns com os outros e doarmos também o que nós carregamos. Trazer um pouquinho desse mundo de 3 olhares distintos, mas também totalmente interligados e totalmente complementares. Os que gostam de tratar sobre assuntos de forma integral dentro de um contexto, e a gente gostaria de dividir isso com as pessoas. Observar a integralidade do ser dentro de vários âmbitos, dentro da parte de medicina veterinária, de fisioterapia e de saúde de modo geral.